obrigado. Que alegria estar na sua companhia aqui no programa Seichonoye, que é o programa Jornada da Vida. Que fantástico, né? Esse programa da Seichonoye que tem levado, através das experiências vividas por tantos adeptos, a ajudar as pessoas a serem ainda mais felizes. E a pessoa que vamos conhecer hoje, ela era tímida pra caramba, não tinha um relacionamento bom com o teu próprio pai. O filho que tanto esperava, parece que não chegava nunca. Mas chegou a Seichonoye. E a partir daí, então, esse ensinamento removeu os obstáculos do caminho dele, e daí para frente, então, tudo melhorou. Bem-vindo, preletor Nassau Honório de Carvalho. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Enio. Muito obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, principalmente falar da Seichonoye. Muito obrigado. Que bom, que bom. O senhor mora onde? Hoje eu estou locado em Franca, região de Ribeirão Preto, né? Aqui, estado de São Paulo. E aí também tem a Seichonoye em Franca? Graças a Deus, tem, firme e forte. E o senhor conheceu a Seichonoye na cidade de Franca ou foi em outra localidade? Na verdade, assim, o meu primeiro contato com a Seichonoye foi na cidade de Palmeira do Oeste. Eu morava na época em São Francisco, tinha 17 anos, 16 para 17 anos. E lá eu conheci uma revista. Lá tem a Aérea também, mas eu não conhecia. O fato é que eu tive o contato com as revistas, com 2 revistas apenas, aquelas antigas, né, o Acendedor, foi o primeiro contato. E quem lhe deu essas revistas? Na verdade, tinha um conhecido, né, que tinha uma... Por acaso era japonês, viu? Da região lá, a colônia japonesa. Gente boa. Gente boa, garantido. E ele tinha as revistas lá, e eu não sei porque eu peguei as revistas, né? Olha, eu abri aquelas revistas, foi assim, como se me fisgasse. E eu fiquei, assim, eu queria ler todo dia, sabe? Queria ler todo dia as revistas. E aquela leitura realmente revolucionou o modo que eu pensava, que eu vivia meio sem... Eu queria algo, mas não sabia o que era. E naquela revista parece que ela me aprumou, ela me deu um rumo para a minha vida. E assim começou outra era. Que bênção. A gente não pode nem acreditar que uma revista vai mudar tanto o destino da gente para melhor, né, Nassau? Na verdade, eu acho assim, eu sou da área científica, exata, né? Por exemplo, igual o carro, né? Hoje, ninguém se imagina sem o carro, sem a luz elétrica, água encanada, mas quando não existia, as pessoas viviam também. Mas quando chegaram isso tudo, então, assim, mais ou menos eu pensaria que seria dessa forma, algo que muda tudo, mas continua do mesmo jeito. A gente que vê de forma diferente, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. E quando você leu a primeira revista da Seichonoye, você disse que chamava-se Acendedor, né, naquela época. Não é da minha época, viu? Você lembra, assim, o que pegou você assim e falou, puxa vida, é isso? Na verdade, assim, toda a revista, acho que do começo ao fim, mas tinha pontos que o homem é filho de Deus, porque tinha, como a gente era de origem católica, a ideia do pecado, a ideia de que nasci para sofrer, as coisas são difíceis, né? Então, o meu relato, quando eu li aquela revista, eu comecei a achar que era possível, porque a gente vivia tantos não, tantos é impossível, tantos não dá certo, sabe? E parece que aquilo ali é um emaranhado de coisas que segurava a gente. Então, eu me achava assim que eu ia ficar eternamente preso àquilo. Mas é fantástico a literatura da Seichonoye, de fato, né, Nassau? Meu Deus do céu. Você nos contou que o relacionamento entre você e o teu pai não era uma maravilha, né, antes de conhecer a Seichonoye, né? Na verdade, assim, eu sou de 8 irmãos, eu sou o quarto, né? E família grande,
os pais, assim, não tinham tempo, pelo menos a formação deles, como eles foram criados. Meu pai reclamava do meu avô, da minha avó, assim, eles não davam atenção, mas na verdade eles não tinham tempo para isso, né? E a gente achava que o pai dava atenção para o primeiro que tava vamos dizer assim, na fila, né? Os demais, olha, você se vira aí. E era assim que era. E a gente achava que não, uai, eu não tenho vez, será que eu. A gente queria ser tratado igual aquele primeiro, mas a nossa vez passava rápido. Então, então eu fui crescendo com uma certa insatisfação com isso, né? E o meu pai, como a família era grande, ele teve uma criação muito austera. E, e ali ele criava os filhos assim, achando que era o correto. Então a gente não tinha conversa, a coisa era meio ditadura, né? Cheia de regras. Então eu tinha medo do meu pai. Essa aqui é a verdade. Ele era baixinho, era metade de mim, mas ele era assim, muito disciplinado. E eu não entendia aquilo, isso me causava uma certa revolta. Então, quando eu lia as revistas da Seitianoye, a Revelação Divina, eu fui começando a ver o verdadeiro pai, né? Que isso, gente, foi antes de eu ser pai, isso que eu acho fantástico. Porque geralmente a gente melhora quando a gente é pai, né? Aí você consegue entender o processo todo, mas quando você não é, então a Seitianoye me trouxe isso assim mais rápido. E eu pude, assim, eu tinha um desejo de abraçar meu pai e beijar, porque era um gesto assim que eu via máximo de carinho. E aí quando eu tomei essa decisão que orientava a Seitianoye, né? A primeira vez eu falei, viu, gente? Não deu. Meu pai era muito duro, então eu fiquei sem jeito, peguei na mão, a gente tirava a benção, né? Benção, meu pai. Mas o abraço não saía. Mas eu falei, eu te pego, velho, você vai ver. Aí um dia, quando eu estava vindo é porque eu estudava longe, né, da cidade onde estavam meus pais, e quando eu cheguei, eu abracei, beijei, ele levou um susto, mas ele ficou assim, sabe, sem palavras. E eu percebi que naquele momento ele mudou completamente. Na verdade, eu que estava mudando, né? Mas foi um momento assim que, se falasse só, tivesse recebido só isso da Seitianoye, eu já estava por satisfeito. Que bênção. E tem tantas pessoas sofrendo devido a esse distanciamento com o próprio pai, ou com a mãe, ou com os dois, né, Nassau? Realmente, o fato da gente não entender, né? A gente, né, eu volto a falar da parte científica. Quando você pega um aparelho, você compra um aparelho, aí você não sabe como usá-lo, você fala, vou jogar fora, não presta. Aí alguém fala assim, mas como você está usando? Está assim, assim. Fala, não, você está usando da forma errada. Você tem que usar assim. Ah, é? Nossa, agora ele está funcionando. Então, eu acho que isso para a vida é a mesma coisa. Entender os nossos pais, saber por que eles são assim, né? Então, é a raiz das coisas, né? Porque a empatia, a gente colocar no lugar deles. Então, se a gente não é o mestre, sabiamente, apesar dele não ter sido criado com os pais, né, o nosso mestre, eu acho que assim, é muita luz para um ser humano. Ele aceitou, ele foi quase que um órfão, né? E soube transmitir o verdadeiro amor. Eu acho assim que é divino o que a Seitianoye transmite. E, gente, de forma tão simples, porque a verdade que eu pratiquei foi algo tão simples, sabe? É agradecer, ver o lado bom, ver quanto amor ele dedicou, só observar. O mestre falou assim, é como se virasse o rosto, vira para cá, olha, tá vendo? Olha, é isso aí. Nossa, eu não via. Muito obrigado ao Sagrado Mestre. Mas a gente cria algumas barreiras, né? E Queria. parece que é difícil superá-las. Tanto é que para dar um abraço no próprio pai, que a princípio seria tão simples, né? É, Mas é difícil quando a gente não tem essa cultura, não tem essa educação, e a gente também não sabe a importância que se tem isso na vida dos dois, né? Ou da família toda. E aí a gente vai tendo um relacionamento, talvez não de briga, mas frio, entre aspas, né? E quando a gente conhece a Seitianoye, ela
pega pesado, né? Quer ser feliz, né? Viva bem com seus pais, né? Quer ter sucesso, agradeça aos seus pais e assim por diante. E o que o Nassau sentiu quando deu a abração do pai ali? Meu Deus. E teve também outro momento, assim, o abraço foi fantástico, mas eu também queria falar para ele que eu amava ele, sabe? Esse foi o desafio. E nós tivemos uma reunião, eu falei, é hoje. Ele não escapa, velho. Hoje você vai, eu vou te pegar. Aí quando teve um momento que teve um espaçozinho, né? Meu pai estava quieto do lado. Aí eu falei assim, olha, uma pessoa mais importante da minha vida é meu pai. Aí eu virei para ele, falei, pai, eu te amo, pai. O senhor é tudo para mim. Obrigado por ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu devo ao senhor. E minha mãe entendia muito bem, porque a gente falava que amava, né? Mas, gente, é indescritível o laço familiar. Eu sei que é muito difícil, que a gente também tem filho agora, né? Tem momentos complicados, mas a simplicidade da coisa é algo tão primoroso para a qualidade da vida da gente que a gente fala, não precisa mais nada. E aí, como consequência, os filhos se alinham também, tem esse zelo com a gente, né? O sogro, eu também considero meu pai, então o zelo que eles têm pela família é algo assim, quando a gente chega, sabe? Teve até um fato que aconteceu, isso um bom tempo depois de já ter feito isso. Uma vez eu fui embora, fui visitar meu pai, e ele chorou, sabe? E ele falou assim, ô pai, ele falou, filho, obrigado por você visitar seu pai. E meu pai era de poucas palavras, meu pai ele ouvia, ele só ouvia, não falava muito pouco. É muito inteligente, mas observador. E quando ele falou aquilo, eu olhei para o olho dele, ele estava, sabe, tinha lágrimas. Então, é uma imagem que eu nunca esqueço. E isso eu devo ao ensinamento, porque os outros, ele amava todos, ama todos iguais, apesar que já retornou para o mundo espiritual, mas o fato é que eu manifestei, né? A minha mãe também. Então, sabe, o céu se abriu para mim. Foi o céu se abriu e eu pude ver Deus. Essa é a verdade, né? Maravilha. Mudando um pouquinho, você, em 92, buscava também o seu pedaço desse mercado de trabalho. Uhum. Era uma época meio difícil. E eu sei que você fazia leitura de algumas orações da Seichonoye, né? Você podia passar para a gente essa receita aí, por favor? Na verdade, assim, eu falo que a Seichonoye, ao mesmo tempo, é tão complexo, é tão simples, né? Quando eu me formei, foi em 92, como o Enio disse, pretor Enio, e foi um ano muito difícil, que estava a época do Collor, né? Acho que foi o segundo ano dele. Então, nós tivemos assim, um momento que queria se cortar a inflação. Então, a economia estava retraída, emprego em baixa, né? Então, a situação estava bem complicada, né, para o país. E eu saí naquele momento. Aí eu falei assim, eu fui... logo que eu saí, fui estagiar. E aí passou-se um mês, mais ou menos, de formado. Aí eu falei, agora tem que procurar serviço, né? Precisava casar. Gente, é tão simples ao mesmo tempo, né? Eu comecei, fui orientado, falou, ó, faz 7 vezes a oração, a revelação divina, e 7 vezes a oração do perdão, né? Faz para os pais, faz de manhã e faz à noite. Então, eu fazia a meditação e fazia as orações, a 7 revelação divina e a 7 oração de perdão, de manhã e à noite. Então, eu comecei a fazer no 7º dia, olha que estranho, né? No 7º dia, eu morava, na época, como minha família morava na área rural, eu estava na área rural por volta aí de umas, acho que meio-dia e meio, mais ou menos. No meio do mato, sabe? Trabalhando na roça, eu pensei comigo, como é que eu vou arrumar serviço sendo que eu estou aqui na roça? Na hora que eu estava pensando assim, eu vi alguém lá ao longe, levantando a mão, e começou a gritar meu nome. Eu falei, ué, estranho.
Aí foi se aproximando, era minha irmã, falou, Nassau, ligaram lá de tal cidade, na época de Lins, que uma pessoa conhecia você, te indicou numa vaga de serviço, e é para você começar ontem, nem hoje era. Falei, você viajar urgente. Ele falou, não, corre. Eu levei um susto tão grande, porque alguém lá no meio do mato, alguém foi atrás. Então, isso mostra que quando, depois de bom tempo de Seitinoye, né? Quando você está em harmonia, tudo flui naturalmente. Não precisa se preocupar, a gente debater, tem que vir, tem que ser. Não, pode ficar tranquilo. As coisas fluem, é igual a água que está no lugar alto, vai para o lugar baixo de forma natural, não precisa brigar, não precisa. Natural. Então, esse relato assim, me mostrou muito, sabe? E aí, desse emprego, gente, eu acho que eu fiquei uns 25 anos. Foi aí que eu fiz minha. 25 não, minto, não é tudo isso, não. Foi uns quase 20 anos que eu fiquei nesse trabalho, e de lá eu saí para montar meu negócio. E foi assim, nós crescemos. Então, foi um local que o meu aprendizado foi tão primoroso. Então, a oração me levou, o interessante é isso, que ela me levou para o lugar mais correto que eu pudesse ter, sabe? Como profissional, cresci como ser humano. Foi um crescimento assim que hoje eu volto atrás e falo assim, como é que deu tão certo, né? E acho que quando Deus está no meio, as coisas não tem erro, né? Não tem erro. O que você atribui, por exemplo, poderíamos dizer com respeito, com, entre aspas, esse milagre? Por exemplo, a situação naquele momento não era lá tão favorável, você estava lá no meio do mato e alguém te encontra de uma outra cidade para te chamar para trabalhar. Você fez e fazia na época certa revelação divina da grande harmonia, né? De manhã, 7 oração do perdão, e à noite a mesma coisa, então eram 14, né? Você atribui esse milagre, entre aspas, a essas ações que você fez? Eu atribuo, na verdade, assim, quando a gente é nascente, a gente fala que o milagre não existe, né? Exato. Eu também sou da área científica, eu sou engenheiro, então a gente é matemático. Então a gente fala assim que quando o avião vai voar, ele atingiu aquela velocidade, ele vai voar. Não tem como. Se a asa está certa, vamos dizer, você fez a coisa certa, a coisa acontece. Não como milagre, é como, vamos dizer natural, assim... né? Natural, são fases. Natural, A fruta está verde, ela fica madura, hora de comer. Então a oração, eu acho que ainda tinha coisas na minha mente que eu precisava ter mais harmonia, né? Eu precisava perdoar. Acho que essa é a palavra certa, porque a revelação divina é a oração que... eu falo oração, mas são palavras que o mestre recebeu, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi recebeu por inspiração, na qual Deus diz que se a gente estiver em paz, né, em paz quer dizer você está bem, paz quer dizer que você não está em conflito, você não está suportando, que você é grato, né? Essa verdadeira paz. Com todas as coisas, então Deus consegue chegar. Eu falo sempre que às vezes as pessoas, tem gente que recebe orientação, cuidado aí, você vai cair, mas a pessoa não quer ouvir, ela vira a cara, por mais que, geralmente, os sussurros bons, né, os nossos pais são amorosos, são calorosos, ninguém vem gritar para a gente, quando ama a gente, não sai gritando. Então a oração é isso, é um apelo mudo, mas é infalível, né? Nós podemos dizer assim, porque é a experiência que eu tive. E que cada vez que eu me encontro nessa forma, em paz, vivendo, procurando ser grato, mas as coisas acontecem, né? E eu acho que isso aí foi o que aconteceu no trabalho. Maravilhoso. Ô, Nassau, o livro Lições para o Cotidiano da Seitione te ajudou? Esse livro foi o primeiro. Eu estou até aqui contigo, porque esse livro, o interessante desse livro é que são capítulos com histórias de vivência tão simples que a gente fala assim, não é possível. Não é possível que isso aconteceu. E os milagres que aconteceram. Então, quando eu li esse primeiro livro, não, aquilo ali
tem uns relatos aqui de harmonia conjugal que eu sempre uso, sabe? Até quando a gente vai fazer palestra, bater papo, ou contar da vida. Coisa assim, tipo, você não tá bem com a esposa, pensando em separar, você toma aquela atitude de ver o bom daquele ser divino que está na tua frente. Esquece o que aconteceu de mágoa, de ressentimento. Então, na hora que eu li esses relatos, eu falei, não é possível. Será que acontece isso mesmo? E é dito e feito, Pretoriano. Quando você está brigado, às vezes, com a esposa, chega, vê o lado bom, sabe? Traz algo. Eu lembrei daquela situação que aconteceu com a mim, você se lembra? Aí volta para aquele momento bom, parece que aqui desaparece como se fosse o gelo diante do sol. Então, eu sempre recomendo, porque foi o primeiro livro que eu li. Esse aqui está a capa mais antiga, porque são fatos da vida, como fala o livro, a vida cotidiana, que, vamos dizer assim, é igual espinho, né? Que engasga a gente não consegue comer. Mas quando você lê, aí tem aquela receitinha simples, perdoa, vê o lado da pessoa, mas não é possível. E aí você resolve aquela situação de forma tão simples. Aí eu falo, a Seitianoye tem essas prerrogativas, né? Da simplicidade extrema, porque não é mil oração, não é o coração. Às vezes um ressentimento que você tem, você perceber, e tira tudo aquilo. É fantástico. O simples resolvendo o complexo, né, Nassau? Mas deixa eu entrar num outro assunto que eu estou muito curioso para saber, sabe? A construção da sua casa. Falta Então, dinheiro, tenho esse é compromisso. dinheiro. Essa foi algo. Eu sempre gostei de ser uma pessoa assim, que tudo que eu fizesse, eu me colocasse 100% naquilo que eu faço. Quando eu me tornei presidente aéreo, eu sempre brinco, falo, olha, os colegas de Seitianoye falam assim, olha, gente, pega cargo. Quando você pega um cargo, a tua vida muda. Tem gente que, às vezes, questiona isso, né? Mas eu tenho... essa história da casa aí foi, assim... eu era presidente da AL e a gente estava construindo o núcleo, né? Então, estava numa fase muito boa financeira e eu estava ajudando. Então, eu contribuía em Missão Sagrada, fazia doação para o núcleo da Seitianoye de forma, assim, considerável para mim, né? E eu estava na construção, fazendo a construção da minha residência, da minha família. Mas chegou um momento, gente, que a coisa não aconteceu, assim, vamos dizer, mudou o script. Aí eu cheguei numa conclusão, até comecei a conversar com a minha esposa, falei, olha, ou a gente para com a Seitianoye e vai fazer a construção da nossa casa, terminar, né? Continuar as fases necessárias, ou a gente para com a nossa casa e vamos ajudar a Seitianoye, porque os dois não dá. Aí nós começamos a analisar, aí nós chegamos na seguinte conclusão. A nossa residência era 3 pessoas, tinha nascido o nosso filho, então tinha 3 pessoas. A Seitianoye, na época, tinha uma frequência de 100 pessoas. Aí eu pensei, aí falando com ela, falou, o lógico é a gente ajudar 100 pessoas, não 3. Então vamos assim fazer. Então, quando eu comecei a fazer aquilo, então a gente esquece, né? Gente, foi passando os meses, eu não sei de onde veio. Peguei uma obra, eu tinha um acertozinho também que eu estava desligando da empresa, então tinha um acertozinho lá, né? E peguei uma obra. Essa obra, não sei como, teve uma quantia em dinheiro. O acerto dessa casa, o acerto do que eu tinha, eu fui falar com a pessoa que queria vender a casa, era exato valor. Aí ele falou, não, você pode ficar com a casa. Aí, vamos dizer assim, eu dei um tempinho ali para acertar, mas aí eu fui para morar numa casa já minha. E aquela que eu deixei parado, depois que eu fui retomar. Então, moral da história, eu fiquei com 2. Não, gente, dá a impressão que a gente está forçando. Não, foi uma decisão natural, porque minha esposa era muito ativa da Seitianoye. Acho que um fato interessante que eu também conhecia a minha esposa, e quando a gente estava namorando, eu falava assim, será que é essa? Aí eu ia lá nas orações e falava assim, eu não quero tomar tempo de ninguém, nem quero que ninguém me enrole. Então ali, e gente, quanto mais eu fazia oração, mais dava vontade de casar. Eu falei, acho que é essa mesmo.
Tanto é que ela é muito ativa, foi presidente do SEDOM, muito dinâmica, é uma pessoa que eu acho que é melhor que eu. Enfim, foi tudo. E o fato da gente ter esse ambiente, né? O mais primoroso, gente, que a gente vê por exemplo, sogros, sogros, cunhados, sabe? A gente ser bem recebido, a gente tratá-los com carinho. Quando a gente vai visitar todos os meses, né? Eles, olha, vem logo. Quando meus pais eram vivos, né? A gente fazia questão de estar lá. Então, era gostoso ver eles, assim, querer a presença da gente, né? Porque a gente sabe, família tem problema, tem N problema, fala aquilo, mas a gente fala, ó, não faz, é igual se desse um pum, né? Deixa para lá, né? Mas é maravilhoso esse coração teu e da tua esposa, Nassau. Eu posso ajudar 3 pessoas, mas eu posso ajudar 100. E é uma tendência muito grande de ir para os 3, porque afeta de uma forma direta a gente, né? É a minha família, é o meu pai, é a minha mãe, é a minha empresa, né? E a gente acaba deixando para depois os demais, digamos assim. Mas quando o nosso coração ele é grandioso e beneficia o maior número de pessoas, a gente é beneficiado também. Você é um exemplo disso, né? Tua família. Parabéns. Para a gente encerrar, Nassau, quantos filhos? Eu tenho dois Ah, homens, né? E tá. eu fico muito feliz, eu acho que a Century me ajudou muito. Eu sou engenheiro elétrico, os dois, quando foram estudar, escolheram a profissão, hoje me auxiliam, vamos dizer assim, o meu legado eu estou passando para eles, porque o meu pai tinha um sonho de deixar o legado dele, né? Eu fiquei um pouco triste, que ele era agricultor, e eu, na época, não gostava de roça. Aí eu fiquei triste, e aí eu falei, pai, mas eu não gosto de roça, ele queria que eu fosse agrônomo. Mas aí eu fiquei assim triste, eu falei assim, olha, quando meus filhos crescerem, eu vou respeitá-los igual meu pai fez, de coração. Aí eles, de repente, um falou, eu quero ser engenheiro elétrico. O outro também falou, pai, eu gosto do que o senhor faz. Aí eu fiquei até meio chateado, porque eu não fiz o que meu pai me pediu, mas é uma honra ter essa postura, sabe, com as pessoas, de respeito aos mais velhos, de respeito ao ser humano, ver os outros, não importa quem chega no escritório, tratá-los todos somos irmãos, né? Então, esse trato que a Seitione nos ensina, pode ser um mendigo, pode ser quem for, quem chegou na Seitione como mendigo, logo, logo já vai perder a profissão. Então, sabe, não é demagogia, não, é tratá-los com respeito, somos irmãos, merecemos respeito, e quando eles recebem, eles se sentem bem, querem se tornar pessoas melhores, fala, sabe, é maravilhoso o que a Cintia ensina. Não há, né, de outra religião, tudo irmão, tudo irmão. Não há discriminação, negro, pode qualquer raça, somos todos filhos de Deus. Então, a Centurion me deixou esse legado e ver os meus filhos tratando as pessoas assim, sabe? Eu agradeço ao mestre. Ele deixou essa postura maravilhosa que só traz paz ao mundo, né? Só traz paz. Estou encantado de ouvi-lo, Nassau. Fiquei muito feliz, aprendi muito, viu? E Diretor, nós aqui agradecemos o bom trabalho do senhor, da Viviane, não, né? não, É primoroso ver o ser humano deixar a vida material de lado e ver o bem do próximo. Então, isso, eu acredito que nós estamos com o espírito do homem do futuro, né? Porque, pensando assim, eu acho que nós vamos ter uma sociedade melhor, famílias melhores, vizinhança melhor, município melhor, país melhor. É isso que Deus quer, que sejamos felizes, né? Auxílio mútuo, é assim que deve ser. e vamos, e vamos nessa, né, Nassau? Com certeza. Obrigado, obrigado por tudo, viu? Parabéns aí por ser essa pessoa espetacular, parabéns pelo trabalho maravilhoso que o senhor desenvolve aí na região de Ribeirão Preto, aí como supervisor da regional. Que Deus te oriente, te abençoe sempre.
Muito, muito obrigado mesmo. E para mim foi uma grande lição aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o programa Jornada da Vida. Que Deus também abençoe a cada um de vocês. E sábado, às 8 horas, a gente se encontra de novo. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!